Olá pessoal, voltamos para mais uma aula aqui de modelagem matemática. Hoje nós vamos falar sobre características desejáveis de um modelo matemático. Isso, nós iremos apresentar para vocês duas concepções, né, dessas características e passar uma atividade para vocês fazerem. A gente espera que vocês tenham uma compreensão. São coisas simples, porém a gente precisa ter um pouco de criticidade, porque às vezes você tem algumas concepções dentro do contexto científico que tem que ser respeitado. Então vamos lá. Então, quais são as características desejáveis de um modelo matemático? Então, pessoal, o modelo matemático, o objetivo dele é tentar resolver algum problema da situação real. Então, nem sempre esses problemas estão fáceis de ser resolvidos, né? Não são tão simples assim que nem a gente pensa. Então, dentro desse contexto, nós teremos que encontrar o melhor mecanismo, né? Então, para cada situação, você vai adotar um tipo de modelo totalmente diferente. Ou seja, tem modelos matemáticos para tentar descrever situações do cotidiano, né, em que tu cataloga os dados e tenta tabular esses dados e encontrar um modelo que satisfaça o processo. Tem modelos matemáticos que são aplicados dentro de uma situação em que tu estabelece as diretrizes e tu controla todo o processo. Então, dentro dessa perspectiva, você tem outro tipo de modelo, né? Então, nós vamos tentar ver quais são as características que deixam um modelo ideal, né? Então, existem basicamente, pessoal, duas abordagens diferentes para o uso de modelos matemáticos no contexto científico. Uma delas é sempre escolhida em função do que se espera do modelo. Então, basicamente, se o meu modelo ele é dentro de uma situação em que é todo mecanizado, ou seja, é todo controlado, então eu digo que eu vou utilizar um modelo mecanístico. Né? Já se eu pego uma situação em que eu obtenho os dados aleatoriamente, dentro de um contexto e vou tentar encontrar um modelo para explicar aquele fenômeno, eu não tracei hipóteses para me tentar atingir, eu estou tentando descobrir a partir disso, então a gente diz que é um modelo empírico. Então nós vamos tentar entender basicamente eles agora. Então o que é um modelo mecanístico? Há pouco eu praticamente disse o que era, né? Então se eu desejo encontrar a resposta de um sistema científico em termos de um mecanismo, um modelo mecanístico, é o que eu tenho que utilizar. Né? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar que você vai fazer um teste. Pronto, vamos imaginar o seguinte, que você deseja produzir rações para engorda de suínos. Né? E aí você faz três tipos de ração. A ração baseada no bagaço do caju, né? Na sobra do bagaço do caju, na produção de suco ou alguma coisa do tipo. Né? Aí dentro desse sítio você pega uma ração baseada em restos de casca de banana, né? E uma ração baseada em bagaço de coco. E aí você faz esse experimento. Você estabelece essas três rações, coloca um conjunto de animais, de suínos, dentro de um determinado reservatório, e você, confinado em determinado ambiente, e você vai lá e aplica a mesma quantidade de ração para cada animal, sendo a ração lá do caju, a ração da banana e a ração do coco, feita com essa base. E aí você vai anotando os dados de ganho de peso desses animais. Ou seja, dentro desse processo você está totalmente controlado. Você estabelece a quantidade de ração que cada um vai receber, você estabelece a quantidade de insumo que tu está colocando dentro de cada componente de ração, e como tudo está sendo muito mecanizado, a gente vai obter um modelo mecanístico, ou seja, porque está tudo monitorado, bem monitorado.
e aí você obtém um modelo dentro desse sistema, né? Ok? Então é praticamente assim que a gente tem um modelo mecanístico, tem? A partir de situações em que foi utilizado um mecanismo para obter esse modelo. Tem? E o que é um modelo empírico, que é outra característica? Tem? Às vezes, ele é muito valioso tentar obter a resposta de um sistema sem passar por estágios, sem estruturar um sistema, fazendo hipóteses sobre os componentes do sistema e então tentando trabalhar sem usar as consequências matemáticas daquelas hipóteses. Né? Então, o que acontece? O modelo empírico consiste em ver dados experimentais, possivelmente fazendo análise dos dados e tentando fazer algumas suposições inteligentes, né? Na forma de conjunto de equações, através de explicações intuitivas que poderão ser usadas como um modelo matemático e com os dados de forma conveniente. Né? Por exemplo, um modelo empírico que a gente pode estar utilizando é o que nós estamos vivendo atualmente. A nossa pandemia tem aquela curva lá que se descrevia bastante no começo da pandemia. Então, tentava-se baixar a curva para poder dar um suporte. Então, o que acontece? Aí se atua dentro a coleta dos dados, ela é totalmente aleatória. Né? Então, você vai coletando aqueles dados empiricamente e você associa a seguinte condição. Né? Diz, olha, se eu aumentar o isolamento social, se as pessoas não circularem, então essa curva de contágio e de mortes vão diminuir. Então era basicamente essa a ideia inicial. Então dentro desse contexto você estabelecia as diretrizes e tinha de modo empírico algumas hipóteses a gente fazia, né? Então, mas você não sabia de certo o grau da coisa, né? Até quando que teria a baixa, né? Então, dentro desse contexto, é mais ou menos isso um modelo empírico. Você tem situações convencionais dentro do contexto natural e você vai trazendo essas hipóteses e tentando fazer suposições, né? Utilizando artifícios matemáticos para tentar encontrar as respostas, né? Então, também são modelos cientificamente válidos, né? E que têm grandes assertividade, né? Não é porque foi obtido de modo mais não é porque foram obtidos sem ser de uma forma mecânica que eles não são bons modelos, né? Então, basicamente isso. Então, aí nós passamos para vocês uma atividade, né? Dentro dessa atividade, nós vamos deixar um artigo, tem? Junto lá da plataforma Glassdoor para vocês fazerem uma lida, tem? E fazerem a descrição desses tipos de modelo. Tem? Então, vão dar uma lida nesse artigo, tem? Elaborar, tem? E conceituar e postar lá na plataforma as suas respostas, né? Dessa diferença desse contexto de modelos mecanísticos e modelos empíricos, né? Dentro do contexto de modelagem matemática, para caracterizar. Tem? Então, o que a gente tinha para apresentar para vocês, basicamente, era isso hoje. Tem? Então, eu agradeço a paciência de vocês, bons estudos, né? E só lembrando, nós vamos, às vezes, necessitar postar algumas atividades aos sábados, né? Porque para compor a carga horária da disciplina, que nós temos que fechar a carga horária direitinho. Então, por favor, tenham atenção, façam as atividades e quem tiver com atraso, atualiza direitinho que nós estamos querendo avançar, tá? Ok? Obrigado, até a próxima.